Logo no início do livro de Atos, Lucas, o mesmo autor do evangelho que leva seu nome, escreve a Teófilo para dar continuidade à história de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele recorda os últimos momentos do Mestre na terra, quando, após ressuscitar, apareceu aos discípulos durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus. Antes de ascender aos céus, Jesus deixou uma promessa. Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com essas palavras, ele foi elevado diante de todos, e uma nuvem o encobriu. Enquanto os discípulos olhavam para o céu, 2 anjos apareceram, dizendo que Jesus voltaria da mesma forma que subiu. Pouco depois, reunidos no cenáculo, os apóstolos e outros seguidores estavam em oração. Era preciso escolher alguém para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e tirado a própria vida. Depois de orarem e lançarem sortes, o escolhido foi Matias, completando novamente o grupo dos 12. Chegou o dia de Pentecostes. Jerusalém estava cheia de judeus vindos de várias partes do mundo para a festa. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde os discípulos estavam reunidos. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia. A agitação chamou a atenção da multidão, que ficou admirada ao ouvir aquelas pessoas simples da Galileia falando nas línguas de suas próprias terras de origem. Alguns, confusos, diziam que eles estavam embriagados. Então Pedro se levantou com os 11 e, com voz firme, explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele falou sobre Jesus, sua morte, ressurreição e exaltação à direita de Deus. As palavras tocaram profundamente o coração da multidão e cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e se uniram à comunidade dos discípulos naquele mesmo dia. A vida da nova igreja era marcada por comunhão, ensino, partir do pão e orações. Milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos tinham tudo em comum, cuidando uns dos outros. Certo dia, Pedro e João subiam ao templo para a oração da tarde. Na porta chamada Formosa, encontraram um homem paralítico de nascença, que diariamente era colocado ali para pedir esmolas. Ao ver os apóstolos, ele lhes pediu algo, mas Pedro, fixando os olhos nele, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Segurando-o pela mão direita, Pedro o ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus, causando admiração entre todos que o conheciam. Uma grande multidão se reuniu e Pedro aproveitou para anunciar novamente que aquele milagre era obra do poder de Jesus, o mesmo que havia sido crucificado, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. Enquanto falavam, sacerdotes e saduceus, incomodados com a pregação da ressurreição, prenderam Pedro e João. Contudo, muitos que ouviram a mensagem creram, e o número de homens na comunidade chegou a quase 5.000. No dia seguinte, diante do Sinédrio, Pedro declarou que não havia outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o de Jesus. Mesmo ameaçados, os apóstolos se recusaram a parar de anunciar o Evangelho. A igreja continuava crescendo rapidamente, e com ela vinham também os desafios. Entre os discípulos havia uma unidade admirável. Muitos vendiam propriedades e bens para repartir com os necessitados, mas nem todos agiam com sinceridade. Um casal chamado Ananias e Safira vendeu um terreno e, combinando entre si, entregou apenas parte do valor, fingindo ser o total. Confrontados por Pedro, primeiro Ananias e depois Safira mentiram sobre a quantia. Ambos caíram mortos no mesmo instante, e grande temor se espalhou por toda a comunidade. Apesar disso, muitos sinais e maravilhas continuavam acontecendo pelas mãos dos apóstolos. Doentes eram levados às ruas, e até a sombra de Pedro, ao passar,
era motivo de esperança de cura. Multidões vinham de cidades vizinhas, trazendo enfermos e oprimidos por espíritos malignos, e todos eram curados. Mas a oposição também crescia. O sumo sacerdote e saduceus prenderam novamente os apóstolos, mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e ordenou que continuassem pregando no templo. Diante do conselho, Gamaliel, um respeitado mestre da lei, aconselhou prudência. Se essa obra fosse de homens, se desfaria, mas se fosse de Deus, ninguém poderia detê-la. Assim, mesmo após serem açoitados, os apóstolos saíram cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Com o número de discípulos aumentando, surgiu uma reclamação das viúvas de origem grega que estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Para resolver, os apóstolos escolheram 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria para cuidar dessa tarefa, entre eles, Estevão e Felipe. Entre os 7 escolhidos, Estevão se destacou como um homem cheio de fé e poder, realizando grandes sinais e prodígios entre o povo. Isso despertou a oposição de alguns líderes religiosos, que, incapazes de resistir à sabedoria com que ele falava, instigaram falsas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Levaram-no ao Sinédrio, onde Estevão fez um longo discurso relembrando a história de Israel e mostrando como ao longo dos séculos o povo resistiu aos mensageiros de Deus. Ao afirmar que eles haviam traído e matado o justo, Jesus, os líderes ficaram furiosos. Estevão, cheio do Espírito Santo, teve uma visão do céu aberto e de Jesus em pé à direita de Deus. Gritando, taparam os ouvidos e o arrastaram para fora da cidade, apedrejando-o até a morte. Enquanto as pedras o atingiam, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Entre os que aprovavam sua execução estava um jovem chamado Saulo, que guardava as capas dos apedrejadores. A partir daquele dia, começou uma intensa perseguição contra a igreja em Jerusalém. Muitos discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, levando consigo a mensagem do Evangelho. Felipe, por exemplo, anunciou Cristo em Samaria, onde multidões creram e milagres aconteceram. Enquanto isso, Saulo se dedicava com ainda mais zelo a prender e ameaçar os seguidores de Jesus, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres para a prisão. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote para prender seguidores de Jesus também em Damasco. No caminho, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que te convém fazer. A luz havia deixado Saulo cego, e seus companheiros o conduziram até Damasco. Por 3 dias ele ficou sem ver, jejuando e orando. Nesse tempo, o Senhor falou a um discípulo chamado Ananias, ordenando que fosse até Saulo para impor-lhe as mãos. Ananias hesitou, lembrando da fama do perseguidor, mas obedeceu. Ao orar por ele, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Foi batizado e logo depois começou a anunciar que Jesus é Filho de Deus. A mudança foi tão radical que os judeus de Damasco ficaram perplexos e alguns passaram a tramar contra sua vida. Saulo teve de fugir, descendo num cesto pela muralha da cidade. Em Jerusalém, encontrou dificuldade para ser aceito até que Barnabé intercedeu por ele, contando como havia se convertido e pregado com ousadia. Enquanto isso, Pedro viajava visitando os irmãos e pregando o Evangelho. Em Jope, hospedado na casa de Simão o curtidor, ele teve uma visão marcante. Do céu descia algo como um grande lençol, contendo todo tipo de animais, répteis e aves. Uma voz dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro recusou, dizendo que nunca havia comido nada impuro. Mas a voz respondeu: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, chegaram mensageiros enviados por um homem chamado Cornélio, um centurião romano piedoso e temente a Deus,
que havia recebido de um anjo a ordem de chamar Pedro à sua casa. Compreendendo que Deus não fazia acepção de pessoas, Pedro foi com eles até Cesareia. Ao chegar, encontrou Cornélio reunido com parentes e amigos, ansiosos por ouvir a mensagem. Pedro anunciou as boas novas de Jesus, sua morte e ressurreição, e enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre todos ali, que começaram a falar em línguas e exaltar a Deus, exatamente como no Pentecostes. Surpresos, os judeus crentes que acompanhavam Pedro perceberam que Deus havia derramado o seu Espírito também sobre os gentios. Assim, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, marcando um momento histórico. E aí, gostou? Deixe seu comentário e não deixe de se inscrever no nosso canal. Que Deus lhe abençoe grandemente.